Meu nome é Tainara Faria e hoje estaremos iniciando o nosso curso com o tema Namoro, Noivado e Casamento, aula 1. Gente, é o seguinte, nós estaremos fazendo um curso completo, tá? Serão 20 aulas e em cada aula estaremos falando sobre um assunto. Vamos falar, gente, tudo. Vamos falar aqui a verdade. Eu sei que tem muitos youtubers que gravam vídeos sobre namoro cristão, mas nem todos falam a verdade como deveria ser falado. Alguns passam uma maquiagem na verdade e acabam mentindo. E acabam omitindo o que deve ser feito, tá? Nós vamos falar o que pode e o que não pode no namoro, o que pode e o que não pode no noivado, o que pode e o que não pode no casamento, o que pode e o que não pode a respeito dos filhos, vamos falar sobre tudo. Então que você não perca nenhuma aula e vamos chamar a nossa vinheta, porque o curso de hoje... Você está preparado? Você está preparado? Eu estou preparado. Oh, glória! Para esse curso, aleluia! Sim, eu estou preparada. Vem, vinheta! Gente, para a gente iniciar o nosso vídeo, é preciso ter em mente uma coisa. Deus se preocupa com o seu relacionamento, tá? Deus se preocupa com a nossa vida sentimental. Tainara, onde tem isso na Bíblia? Vou mostrar pra você. A Bíblia diz que quando Deus olha pra Adão, Deus fica assim, não é bom, não é bom, não é bom. Aí eu imagino os anjos falando assim, Senhor, o que não é bom? Aí o Senhor fala, que o homem seja só. Aí Deus vai lá e faz uma adjuntora pra Adão. Deus apresenta um problema e já vem com a solução. E aí ele faz uma adjuntora para Adão, faz a Eva toda linda, toda maravilhosa, toda produzida, entrega para Adão e Adão fica assim, apaixonado. E ele fala, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele faz um poema para Eva, gente, tão apaixonadinho que ficou. Então, Deus se preocupa com os nossos relacionamentos. Lembra de Jesus, lá no Novo Testamento, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana. Aí ele fala para ela assim, aonde está o seu marido? Ela fala, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim, verdade, você disse a verdade, você teve 5 e o que tá com você não é seu, não é verdade? Então Deus sim se preocupa com o seu relacionamento. Gente, existem muitos jovens que não conseguem firmar na sua vida espiritual, não conseguem ter uma vida espiritual constante porque tem sofrido na vida sentimental. Por incrível que pareça, em relacionamentos que não estão produzindo nada para ele, pelo contrário, tem só trazido ele para trás. Ele não consegue caminhar com Jesus, não consegue ter uma vida santa com Jesus, não consegue se entregar por inteiro para Jesus, porque está aprisionado. Existem pessoas aprisionadas na sua vida sentimental. E é por isso que nós vamos fazer esse curso, é por isso que vamos falar dessa matéria aqui no canal. É necessário falar sobre a vida sentimental. Nós que somos cristãos precisamos sim saber como estruturar um relacionamento para que ele venha chegar até um casamento feliz, saudável. Porque, gente, olha só, o relacionamento, ele vai muito além de beijar na boca e sair de domingo para tomar um sorvete. Vai muito além disso, vai muito além. É a união, tá? É a união, é a entrega, é a comunhão, é a confiança, é a confidelidade, tá? Porque um confia no outro, gente, abrange muita coisa. Então Deus sim se preocupa com o relacionamento. E se Deus se preocupa, nós precisamos conversar sobre isso, certo? Todo ser humano tem uma coisinha chamada sentimento. Sentimento. Todo ser humano tem, seja homem ou seja mulher, tá? E o sentimento é algo, sim, fantástico. Porque, olha só, quando uma criança, um feto, tá na barriguinha, aqui dentro da mamãe dele, ele começa a sentir o primeiro afeto da vida dele. O primeiro afeto, certo? É o afeto de mãe e neném, mãe e filho. E quando ele sente esse afeto, é o amor tipo fios, que é o amor
entre família, entre amigos, certo? Entre conhecidos, é o amor tipo filos. E esse amor, ele abrange também a família. Então é o seguinte, aquela criança quando nasce, ela começa a viver, a entender o que é o amor entre família. E esse amor para a criança é suficiente. Esse amor tampa todo tipo de sentimento que ela precisa, que ela sente, tudo. Ela não precisa ser correspondida por mais ninguém, porque o amor tipo filos, que é o amor da família, para ela já é o suficiente. Só que a criança vai crescer e ela vai chegar na adolescência, e na adolescência ela vai passar por um processo chamado puberdade. Sim. Esse processo que você estudou lá na sua escola, nas aulas de ciências, aquele processo que muda o corpo, começa a sentir atração física pelo sexo oposto, começa a se interessar por o indivíduo do sexo oposto, e você olha pra menininha e fala, menininha tá gatinha, hein? Aí você olha pro menininho, olha só, tá com barbinha já, lindeza. Sim, gente, esse processo todo ser humano passa por ele. Todo ser humano. E esse amor agora é o amor tipo Eros, o amor entre um homem e uma mulher. Já entra no sentido literal do desejo físico, tá? É atrativo, é a atração física, já entra nesse processo aí. E todo ser humano passa por ele. E quando esse sentimento surge, o adolescente precisa ter estrutura, maturidade, sabedoria para discernir, é o momento certo de eu corresponder a esse sentimento ou eu devo aguardar mais um tempo. A família precisa ajudar o adolescente. Lembra do vídeo passado que os filhos são como flechas, são direcionados. Nós precisamos direcionar os nossos filhos. E quando nós falamos também, gente, de sentimento, isso é importantíssimo. Os pais precisam direcionar o filho e mostrar para ele que tem um tempo certo para todas as coisas, até para iniciar um namoro tem um momento certo. Então, esse amor tipo Eros vai mostrar para aquela criança que o amor da família não é o suficiente, ele precisa ser correspondido pelo sexo oposto. Aí o menininho começa a interessar pelas irmãzinhas da igreja, e as irmãzinhas começam a se interessar pelos irmãozinhos da igreja, e aí que tá o grande problema, ou o início de um problema, certo? Nós vamos aprender aqui quais são os riscos de satisfazer esse desejo antes do tempo certo, tá? Quais são os riscos que eu corro em corresponder esse desejo antes do momento certo, certo? Vamos lá para a lista de riscos que a pessoa corre em corresponder antes do tempo esse sentimento. Quais são os riscos de apressar a satisfação da necessidade sentimental? Quais são os riscos que um adolescente corre quando ele começa a satisfazer esse desejo antes do momento certo? A gente vai colocar aqui alguns riscos, lembrando que eles não são sequenciais. Pode acontecer um, depois acontecer outro, depois acontecer outro, depois acontecer outro, certo? Nós vamos colocar aqui 4 riscos, né? Os princípios, né? Os básicos que acontecem. O primeiro risco, né, que o adolescente corre quando ele vai satisfazer um desejo sentimental antes da hora é a perda da virgindade. Sim, gente, o que acontece é o seguinte, muitos adolescentes envolvem em relacionamentos antes do tempo, às vezes por motivos errados, porque até para namorar tem um propósito. E às vezes o propósito do adolescente é ficar mais tempo fora de casa, é porque não se sente amado pelos pais, não se sente acolhido dentro de casa, e ele procura satisfazer essas lacunas, tampar esses buracos no relacionamento, e é onde ele acaba se perdendo e piorando a situação pro lado dele. Muitos adolescentes não se sentem acolhidos em casa e começam a namorar antes do tempo, antes do momento certo. E aí, um dos riscos que esse adolescente corre é perder a virgindade antes do momento correto. O segundo, gente, esse é um risco muito, vamos colocar assim, muito delicado. Porque quando o adolescente é uma menina, ela pode chegar a engravidar e ter uma gravidez indesejada, porque não era o propósito dela engravidar. É onde nós vemos muitas crianças tendo outras crianças, porque não
estão esperando o momento certo de se relacionar, de satisfazer esse desejo. O terceiro, gente, esse também é muito delicado, que são as doenças venéreas. O que são doenças venéreas? São as doenças sexualmente transmitíveis, por exemplo, a AIDS, certo? Então, o que acontece? Muitos adolescentes entram na vida sexual, têm uma vida sexual ativa antes do momento certo e acabam acarretando mal para sua própria vida, certo? O quarto, gente, esse, no meu ponto de vista, é o mais dolorido, que são as feridas na alma. Sim, porque muitos adolescentes entram em relacionamentos onde eles são abusados, estrupados pelo parceiro, não tem como a quem recorrer, a quem pedir ajuda, e eles acabam ficando para si aquilo e carregam para si doenças eternas, feridas na alma que somente a presença de Jesus pode curar. Então, é necessário sim falar de relacionamento, é necessário sim falar de um namoro estruturado pela palavra de Deus, para que você tenha ter um noivado estruturado pela palavra de Deus, um casamento estruturado pela palavra de Deus e venha criar filhos estruturados na palavra de Deus, porque é o seguinte, não pode tudo no namoro, não pode tudo no noivado, não pode tudo no casamento. Tem pessoa que pensa, eu casei, agora eu posso tudo. Não pode, vaso, não pode. Tem regras, tem limites até no casamento, porque é o que eu falei, Jesus, ele nos educa, ele nos ensina, ele nos mostra que nem tudo é no nosso jeito, porque é para entrar no céu, a porta é deste tamanho aqui, ó, é estreita, e para entrar lá é preciso deixar bagagens, vontades, desejos, sentimentos para trás. Então, gente, não perca as próximas aulas. No próximo vídeo estaremos falando sobre o tempo certo. Qual é o tempo certo de começar um namoro? Qual é o tempo certo de iniciar um relacionamento, certo? Não perca a próxima aula. Eu peço que você se inscreva, curte, para você não perder as notificações. Tá ótimo? Deus abençoe e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!